Sejam bem-vindos a esta celebração. A liberdade, segundo a ótica cristã, é a escolha de um bem maior que nos faz corresponder àquilo que somos e ao melhor de nós próprios que podemos chegar a ser. Neste modo de encarar a liberdade, procuremos fazer com que todos descubram a verdadeira liberdade para a qual foram criados, rejeitando as tentações e o pecado, que só escravizam, fazendo caminho de libertação. Trazemos hoje ao nosso coração 30º dia de Justino da Cruz Gomes, Iria Magalhães da Costa e filha. Segundo aniversário de falecimento de Leonor da Silva Cruz e marido Joaquim Pereira Longras. Aniversário de falecimento de Avelino de Sousa Figueiredo. Aniversário de falecimento de Manuel da Silva Faria. Aniversário de falecimento de Silvino Soares Pinto. Aniversário natalício Celeste Ferreira Macedo. Aniversário Irmelinda Jardim Figueiredo e Firmino. Teresa Barbosa Gonçalves Gandarão. Ana de Campos Matos e marido. Maria Alice Alves de Jesus. António Ribeiro Matos. Joaquim Rodrigues da Cruz. Alzira Figueiredo Sá. Agostinho António da Conceição Magalhães. Rosa de Sousa Pereira. Adelinos Barros Correia. De pé, cantamos. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo, que nos convida à conversão, estejam sempre convosco. O Senhor está sempre conosco, mas a oração torna-nos mais conscientes desta sua presença amiga. Agradeçamos ao Senhor esta oportunidade de estarmos na sua presença, escutando e falando com Ele. Neste primeiro domingo da Quaresma, o coração é convidado a voltar ao essencial. É tempo de regressar a Deus, de deixar que Ele limpe o que tem estado pesado e reacenda o que se apagou. Preparemo-nos em silêncio para esta Eucaristia, um silêncio que neste tempo quaresmal será mais longo, para que cada um de nós reconheça os seus pecados e peça perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei por muitas vezes, pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, nosso Senhor,
Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Concedei-nos, Deus, amor todo-poderoso, que pelas práticas anuais do sacramento quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e demos testemunho dele com uma vida digna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer terra, na terra toda, a espécie de árvores, dos frutos agradáveis à vista e bons de comer, entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele, nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que, no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom de comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore e comeu. Depois deu-o ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença, e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação, e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muita mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também pela obra de justiça de um só virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só
todos se tornarão justos. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor, Verbo de Deus. A vós, Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor, Verbo de povos de terra, glória e louvor a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor, Verbo de Deus. Louvor a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, Senhor, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e por fim teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu-o à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Deus mandará aos seus anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o diabo levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste primeiro domingo da Quaresma, a liturgia coloca no centro a narrativa da queda do ser humano no relato do livro do Gênesis, que escutamos na primeira leitura. Este texto é simultaneamente revelação de Deus e do ser humano. E no Evangelho, a narração das tentações de Jesus, que não se deixa cair. Diz-nos Santo Inácio de Loyola: se nós compramos uma muralha, o demónio entra pela parte frágil da muralha. Deste modo, talvez o texto da primeira leitura nos ajude a perceber melhor isto. Tantas vezes o mal apresenta-se disfarçado de bem que nem nos apercebemos. Reparemos bem no seguinte: o jardim que Deus oferece ao ser humano é sinal de harmonia, confiança e comunhão. Tudo é dom. O homem e a mulher vivem em amizade com Deus, consigo mesmos e entre si. No entanto, no meio do jardim existe uma árvore que recorda um limite. Esse limite não é capricho divino, é sinal de que o ser humano não é Deus.
A verdadeira liberdade nasce do reconhecimento desta verdade. Há um aforisma que diz: o excesso de dom gera ingratidão. O ser humano tinha tudo aquilo que precisava, mas anseia mais. Olha para a árvore com o desejo egoísta de ser mais. Deste modo, a imagem da serpente introduz a dúvida e no ser humano cresce o desejo de querer ser como Deus. A tentação começa quase sempre por aqui. Não se apresenta como uma rejeição aberta de Deus, mas como suspeita. Deus deixa de ser visto como pai e passa a ser visto como um rival. A insinuação é clara. Deus proíbe porque teme que o homem se torne como ele. Ora, na verdade, o pecado nasce quando o ser humano acolhe esta mentira. O fruto parece bom para comer, agradável à vista e desejável para alcançar sabedoria. É a sedução do imediato, da aparência e do poder. Ao comer do fruto, o homem procura definir por si mesmo o que é bom e o que é mau, sem referência a Deus. Esta página da Palavra de Deus não fala apenas do início da humanidade, fala de cada um de nós. Sempre que colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus, repetimos este gesto. Sempre que desconfiamos do amor de Deus, aproximamo-nos daquela árvore. Olhamos agora o texto do Evangelho. Jesus aparece hoje no centro da cena, no deserto, a ser tentado. Parece-me particularmente pertinente olhar para esta cena a partir da humanidade, da fragilidade de Jesus e da fragilidade que Jesus manifesta. Se nós compararmos com uma muralha, o demónio entra pela parte mais frágil da muralha, dizia Santo Inácio de Loyola. Pois bem, sem entrar em cada uma das tentações que hoje nos são apresentadas, creio que este episódio nos sugere duas atitudes que Jesus toma e que nos podem ensinar a conviver, isto é, a viver com as nossas tentações. A primeira atitude: Jesus, para lidar com as tentações, tem de as conhecer e assumir para poder identificar. Se és filho de Deus, faz-te admirável, faz-te excelente, faz mostrar todo o teu poder. A segunda atitude: conhecendo as tentações, aparece então a resposta à pergunta: o que é que fazemos com elas? Jesus não as reprime, Jesus não as esconde, assume-as e dá resposta às tentações concretas que sofre. Tantas vezes a nossa inclinação não é confrontá-las ou chamá-las pelo nome, mas sim reprimir, colocá-las debaixo do tapete para que não incomodem. E como é que podemos fazer isto? A imagem desta caminhada quaresmal é sugestiva. Cavar a terra do nosso jardim, trazer para cima aquilo que está escondido, é remexer para que a vida possa simplesmente germinar. Estamos a iniciar este tempo da Quaresma e, como tal, neste tempo de silêncio, há um exercício que nos ensina a remexer a nossa terra para que ela possa germinar. E esse exercício chama-se o exame de consciência. Professemos as razões da nossa fé. Creio em um só Deus,
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Igreja una, Santa, Católica e Apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos com todos aqueles que se preparam para celebrar a Páscoa, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, dizendo confiadamente: Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que a força da vossa graça ajude os servidores criativos da Igreja Sinodal, todos os fiéis e também os catecúmenos a lutarem sempre contra o mal e contra o erro. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que as pessoas de todo o mundo, criadas à vossa imagem e semelhança, saibam defender e promover a dignidade de todos. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que aqueles que o espírito do mal tenta enganar, encontrem na palavra a força e a luz para escolher sempre a vossa vontade. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que os vossos discípulos sejam testemunhas diligentes do Evangelho junto dos que não têm paz ou estão doentes. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que os catecúmenos, de modo especial os da vossa diocese, sintam a presença do vosso amor e a proteção de Maria nas suas vidas. Oremos. Senhor, tende piedade de nós. Nós vos pedimos, Senhor, que o caminho de conversão de que iniciamos nos conduza à vida em nós, à liberdade e à vossa paz. Oremos. Senhor, piedade de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinaste pela palavra de Jesus que a pessoa humana não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto para escutarmos sempre mais a sua voz. Por Cristo nosso Senhor.
mais, tu tens de dar um pouco mais do que tens. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do humano que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do humano que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar vinho de salvação. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do venerável sacramento da Quaresma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal e, triunfando das insídias da antiga serpente, ensinou-nos a vencer a tentação do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia à Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, aclamando numa só voz. Do Senhor, o teu reino do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na fé, na esperança e na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Arcebispo José, os bispos auxiliares Nélio e Delfim e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com o seu coração de Pai, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos rezar. Cantando. Estás nos céus, eu sinto que tu estás aqui, é grande o teu amor e minha alma se sente feliz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna.
Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo.
Dia de BAP. Em agosto de 2025, o agrupamento foi em conjunto, em atividade, visitar a ilha de Brownsea, berço do escotismo, onde Baden-Powell realizou o primeiro acampamento experimental com 20 rapazes. Esta memória está marcada numa rocha no preciso local deste acampamento. Hoje, celebramos Baden-Powell, pai do escotismo, o maior movimento juvenil a nível mundial. Queríamos homenageá-lo ao recordar os momentos vividos nesta ilha, na Baía de Powell, no sul da Inglaterra. Esta ilha foi uma verdadeira caixa de surpresas. Entre o sair do campo para a viagem de autocarro, a viagem de barco com outros escoteiros, o castelo, o lago, a capela, os esquilos, os pavões que quase nos atacaram e comiam o nosso almoço, os vários trilhos, as brincadeiras, as mini-atividades que fomos encontrando pela ilha, as fotos, as gargalhadas, o fogo de conselho que realizamos para celebrar as conquistas de alguns dos nossos elementos, encontramos uma casa. Estar em Brownsea era como estar em uma casa, um sítio seguro, o nosso covil, a nossa base, o nosso abrigo, o nosso albergue. Sentimos-nos realmente como família escotista ao percebermos que realizamos um sonho, de estar a poder viver e ver onde tudo começou, de poder pisar a mesma terra em que BP e aqueles 20 rapazes pisaram em 1907, na sua primeira atividade. Ver recordações de todos os escoteiros e guias do mundo, placas a indicar a distância para as cidades, as almofadas na capela com símbolos escotistas e de guias, a loja cheia de lenços de vários agrupamentos e países, onde encontramos até um galo de Barcelos, fez-nos relembrar o impacto do projeto de Baden-Powell e a sua diversidade pelas várias culturas e comunidades em redor do mundo, de como um militar com uma ideia de ajudar os jovens ingleses foi capaz de, passados mais de 100 anos, fazer a nós e a tantos outros escoteiros viajar até aquele preciso local para honrar a sua memória e celebrar os seus ideais e valores. Deixou-nos vários livros, como Escotismo para Rapazes e Caminho do Triunfo, que ainda hoje servem como guia para a nossa vida, não só como escoteiros, mas também como pessoas. Baden-Powell deixou vários ensinamentos, histórias e ideias de como ajudar jovens e crianças a se poderem tornar em adultos mais capazes, preparados para se integrarem e ajudarem a comunidade. No fundo, a tornar o mundo um pouco melhor do que o encontramos.
Oremos. Saciados com o pão do céu que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda a palavra que da vossa boca nos vem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deixa a vossa bênção abundante, Senhor, sobre o povo que vos suplica, para que aumente a sua esperança na tribulação, se fortaleça a sua firmeza na tentação e alcance a redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. A bênção de Deus, amor todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz e a todos o Senhor vos acompanhe. Esta semana...